Olá, pessoal. Continuaremos nosso estudo do cálculo diferencial e a gente vai continuar começando agora com os exercícios 2.2. Aí, esse exercício pede para a gente esboçar o gráfico de funções trigonométricas. A primeira função é a função f de x igual a seno de 2x. A gente sabe que o gráfico de uma função seno ou cosseno, já viu na aula passada, tem sempre esse comportamento aqui, ó, entre -1 e 1. Né? Vai ter sempre esse comportamento entre -1, entre 1 e -1, que é o máximo e o mínimo. Quando a gente pega a função y igual a seno de x e modifica ela, digamos, multiplicando por um número, multiplicando o argumento por um número, ou elevando o argumento ao quadrado, ou dividindo o argumento, ou alguma coisa do tipo, então essa oscilação ela vai mudar. Né? Ela pode ser oscilação em um intervalo, pode ser oscilações maiores, pode ser oscilações mais abertas, né? Poderia ser assim, né? Então vai mudar a oscilação, mas vai continuar tendo um comportamento é de uma função do tipo seno ou cosseno, que é chamada de senoide. Então a gente espera que o gráfico dessa função tenha esse, né? Esse não, esse comportamento, né? Não senoide. Então o que a gente faz para fazer o gráfico dessa função? A gente vai encontrar os pontos de x tal que o argumento 2x seja conhecido para a gente, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz para se orientar é o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico tem os ângulos que nos interessam, certo? Então, vamos lá. O seno é o eixo vertical, o eixo seno. O ângulo que nós conhecemos, o zero. Seno de zero é zero. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o argumento igual ao ângulo que a gente conhece. Quando é que 2x será igual a zero? Quando x for zero, né? Então, a gente tem que f de zero é igual a seno de zero, que é zero. Primeira situação. Aí agora, π sobre 2. Π sobre 2 é conhecido. Então, quando é que 2x é igual a π sobre 2? Quando é que 2x é igual a π sobre 2? A gente faz a continha. Pega o 2 que está dividindo, multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a π sobre 4. Então, nesse caso, a gente vai ter que f de π sobre 2, f de π sobre 2, não, né? F de π sobre 4, que é o valor de x, né? F de x. F de π sobre 4 é igual ao seno. Aí π sobre 4, quando simplifica, fica π sobre 2, e é igual a... Qual é o seno de π sobre 2? 1. Aí agora, o outro ângulo que a gente conhece, π. Quando é que quando é que o argumento 2x é igual a π? Exatamente quando x é igual a π sobre 2. Então, f de π sobre 2 é igual ao seno de 2x, que é π, nesse caso, que é igual a zero, né? E agora 3π sobre 2, próximo ângulo. 3π sobre 2. Então, a gente faz 2x igual a 3π sobre 2. Passo 2 dividindo, fica x igual a 3π sobre 4. Então, f de 3π sobre 4 é igual a seno de 2x, que é seno de 3π sobre 2. Aqui abaixo é menos 1. E por último, a gente tem 2π. Quando é que é o seno de 2π? Senão. Quando é que o argumento é igual a 2π?
2x igual a 2π quando x é igual a π. Então, f de π é igual a seno, né? Seno de 2π, que é igual a zero. A gente coloca tudo isso numa tabelinha, né? Deixa eu fazer aqui a tabelinha. X e a função f, que é seno 2x. Então, quando o x é zero, o seno é zero. Vou colocar em vermelho. Quando o x é zero, o seno é zero. Quando o x é π sobre 4, o seno é 1. Π sobre 4, o seno é 1. Quando o x é π sobre 2, aqui, ó, π sobre 2, o seno é zero. Π sobre 2, o seno é zero. Quando o x é 3π sobre 4, o seno é menos 1. 3π sobre 4, menos 1. E quando o seno é π, quando o ângulo é π, o seno é zero. Π, seno é zero. Né? Tá certo isso? Tá, só tá errado uma coisa, né? Não tá certo. Π sobre 4, certo? Então a gente tem aqui um intervalo de 0 até π, um intervalo bem pequenininho, né? De 0 até π. Se a gente continuasse, e a gente pode continuar, que a gente fez uma estimativa de 0 até π. Aí o próximo seria o quê? Deixa eu colocar aqui. Depois de π, seguindo a mesma ideia, a gente está indo de π sobre 4 em π sobre 4. Ó, o primeiro é 0, depois é π sobre 4, depois é 2π sobre 4, que é π sobre 2, depois 3π sobre 4. Aí depois 4π sobre 4, o próximo seria 5π sobre 4. 5π sobre 4 fica onde? A gente vem aqui, ó. Aqui é 1π sobre 4, aqui é 2, 3, 4, 5. 5π sobre 4, qual é o valor do seno? O seno não sei, mas o que interessa é o valor do seno de 2x. Aqui é o ângulo, aqui seria 5π sobre 4. Aí quando eu colocasse na função, ficaria f 5π sobre 4 igual ao seno de 2 vezes 5π sobre 4, que dá seno de 5π sobre 2. Aí a gente vê onde é que é 5π sobre 2, ó. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. É exatamente aqui, ó. Então é 1. Aí você poderia continuar fazendo. É 1. Por causa da periodicidade, dá para prever, né? Como é 1, o próximo será 0. Seria 6π sobre 4, 0. Aí o outro, 7π sobre 4, menos 1. E assim continua, né? Então dá para a gente fazer o gráfico. Perceba que esse lado aqui a gente pegou só os lados em que os π são positivos. Pela simetria do seno, né? O que é a simetria do seno? É que o seno de menos x é igual a menos seno de x, certo? Então, pela simetria, a gente consegue os negativos. Vamos lá. Os negativos. 0 é 0, 0 é negativo, né? Menos π sobre 4. Aí, menos π sobre 4. Quando faz, vai ficar menos 1. Aí, π sobre 2 vai ficar 0, né? Menos π sobre 2. Aí, menos 3π sobre 4 vai ficar 1. E π vai ficar 0, vai dar menos π. E menos 5π sobre 4 fica menos 1. Então, a gente tem ferramenta suficiente para fazer o gráfico, né? Eu fiz esse passo a passo, mas na próxima a gente já faz mais direto. Vamos fazer o gráfico.
Pronto, fazendo aqui o plano, o eixo horizontal a gente colocou π sobre 4 até π, né? E de menos π sobre 4 até menos π à esquerda, que é exatamente os pontos que a gente tem, né? Então, a gente pode colocar os pontos agora. Quando x é zero, a função é zero. Então vai ficar exatamente aqui no meio. Zero, zero. Deixa eu colocar em azul. Zero, zero. Aí quando x é π sobre 4, a gente vai ter 1. Π sobre 4 a gente tem 1 aqui em cima. E quando x for menos π sobre 4, a gente tem menos 1 aqui abaixo. Então, quando x for π sobre 2, a gente tem 0. Π sobre 2 é 0 aqui. E menos π sobre 2 também é 0 aqui. E quando for 3π sobre 4, a gente tem menos 1. 3π sobre 4, a gente tem menos 1. E quando for menos 3π sobre 4, a gente tem 1. Menos 3π sobre 4, a gente tem 1. Estou colocando só os pontos. Aí, em π, a gente tem 0. Todos os dois lados. E em menos π, a gente também tem 0. Então, dessa forma, a gente faz o gráfico, né? Lembrando que o gráfico é assim, ó. Aí no caderno é mais fácil fazer. Esse bicho aqui escorrega. Misericórdia. Ó, como é um periódico, isso aqui continua, né? O domínio são os reais, aí continua. Então essa é a ideia. Qual é a diferença desse para o normal, né? O original, que é y igual a seno 2x. Em outras palavras, o que aconteceu quando a gente multiplicou isso aqui por 2? Né? É bom essa análise. Você pode ver que o intervalo continua sendo de menos 1 até 1, beleza? Só que agora os pontos em que ela toca é π sobre 2, né? A normal, que é seno de x, igual a seno de x, ela faz assim, ó. Ela toca em π, aí desce. Ela faz assim, ó. Aí sobe, né? Lembrando que ela tem que ir até o 1. Deixa eu ajeitar aqui. Ela vai até o menos 1. Eita! Ela vai até o menos 1. Enfim, é uma coisa assim, né? Então, o que mudou aqui foi o período. Enquanto que o período dessa função preta, seno de x, é 2π, o período da outra diminuiu. Passou a ser π, ó. Se você reparar, depois que chega em π, ela volta a se repetir. Então, você multiplica o argumento e o período é dividido por 2. Legal. Agora a gente tem o item B. Para o item B, não aconteceu nada com o argumento permanece o mesmo. O que aconteceu é com o valor de fora. Então, esse valor aqui, ó, mudou. E esse valor é exatamente os valores de y. E os valores de y são exatamente os valores da imagem. Então, os x do domínio são os mesmos. O que vai mudar é a imagem. Deixa eu fazer a tabelinha bem direitinho. A tabelinha fica mais ou menos assim, ó. Os valores de x que a gente conhece é 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Aí os valores para o cosseno. Cosseno de 0 é 1. Né? Se a gente tiver dúvida, a gente faz o ciclo trigonométrico. Ficou uma elipse. Não tem nada não. Dá para verificar. Se tiver dúvida, faz o ciclo trigonométrico. Lembrando que o cosseno é esse aqui. Cosseno de 0 aqui, ó, é 1. É esse tamanho aqui, ó. 1. Aí cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, desse lado aqui, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. E cosseno de 2π volta para 1. Aí a função pega o cosseno e multiplica por 2. Então fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2.
e 2 vezes zero, zero, 2 vezes um, 2. Essa é a parte positiva. Como o cosseno é par, ou seja, cosseno de x negativo é igual ao cosseno de x positivo, então aqui a gente pode acrescentar o mais ou menos, que tanto o cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. Cosseno de menos 2π é igual ao cosseno de menos de 2π, e assim por diante. Então, a gente tem os valores para colocar no gráfico. A gente tem aqui, né, o eixo x e o eixo y da função. Então, fazendo os pontos, colocando os pontos. Vamos lá. Ó. Cosseno de zero, aí a função é 2 cosseno de x, né? Vai ser 2. Né? Então, eu coloquei a escala para 1, eu coloco agora para 2. Vai de 2 a menos 2. Então, o cosseno de zero vai ser 2 aqui acima, no ponto 2. No ponto 2. Aí, o cosseno de mais ou menos π sobre 2 é zero. Então, aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Aí, o cosseno de mais ou menos π, menos 2. Mais ou menos π, menos 2. Aí, desce. Aqui, 2. E aqui, menos 2. Aí, o cosseno de mais ou menos 3π sobre 2, zero. Então, aqui vai ser zero. E aqui vai ser zero. Aí, o cosseno de mais ou menos 2π, 2. Então, aqui vai ser 2. E aqui vai ser 2. A gente faz o gráfico, né? O gráfico é assim. Uma coisa como se fosse uma parábola, mas não é. Uma coisa assim. O que foi que aconteceu da função y igual a cosseno de x para a função y igual a cosseno de 2x, né? Y igual ao cosseno de x para a função y igual a cosseno de 2x não, 2 cosseno de x, né? O que foi que aconteceu? A anterior, deixa eu ver se eu consigo fazer a anterior. A anterior seria assim, ó. Eita, deixa eu fazer de preto. Seria assim, ó. Se você não multiplicasse por 2, ia acontecer uma coisa assim. Essa daqui é y igual ao cosseno de x. Essa daqui é y igual a 2 cosseno de x. O que mudou foi o intervalo, que é chamado de amplitude. Essa daqui está entre menos 1 e 1, e essa daqui está entre menos 2 e 2. Então, quando a gente multiplica a função por um número, a gente multiplica o intervalo, né? Então, isso aqui é a amplitude, chamada de amplitude. Certo? Está entre menos 2 e 2. A gente continua na outra aula. Até lá.